Storytelling. Vamos lá, vamos primeiro recordar a época das cavernas, quando os homens conversavam a respeito das coisas que aconteciam durante o dia, e durante o dia, à noite, eles voltavam para suas cavernas e falavam sobre essas histórias. O homem sempre foi um contador de histórias. Hoje nós resgatamos o storytelling para usar como processo na imagem e nas empresas, nas organizações, para que a gente possa, na verdade, aprimorar ou maximizar o potencial de uma determinada marca. Serve também o storytelling como um processo ou uma metodologia para fazer um resgate de marcas, por exemplo. O storytelling, ele não é apenas, então, a arte de contar histórias. Ele é um processo, uma metodologia, onde eu uso uma série de técnicas para que eu possa, aí sim, atingir um objetivo de comunicação ou mercadológico de uma determinada empresa. E, atrás disso, tem uma série de técnicas e uma série, na realidade, de fundamentos, que é o que a gente ensina aqui na SPM. As técnicas são várias. Vou pincelar rapidamente algumas delas. Então, nós temos, por exemplo, toda história tem um começo, meio e fim. Toda história tem um personagem. Esse personagem, a gente até chama de jornada do herói, em cima justamente de arquétipos que nós também utilizamos, elas podem, na realidade, maximizar a marca ou a história de uma empresa, ou até construir, no caso de uma startup ou de uma nova empresa que está entrando. Uma das técnicas também que nós usamos, então, os arquétipos, essas personas. Se existe um personagem, qual é esse arquétipo? Qual é essa personalidade dele? Mas como todo mundo na vida, os personagens, como nós, temos começo, meio e fim, e temos momentos que a gente vai muito bem e tem momentos que a gente não vai muito bem em alguma coisa na vida. O modelo do storytelling, ele mostra essa verdade humana. Por quê? Porque todos nós temos conflito. Ao mostrar esse conflito, estamos expressando emoções. Essas emoções é como o storytelling trabalha para estabelecer o que a gente chama de rapport. Ou seja, eu me identifico com você e você se identifica comigo nessa história. Por isso que algumas histórias de algumas empresas ou de algumas marcas fazem tanto, na realidade, engajamento, ou conseguem tanto engajamento, porque elas têm a verdade humana por trás. Técnicas que a gente tem, além das personas e dos arquétipos de Jung, a gente utiliza também as palavras mágicas. Palavra mágica é muitas vezes para eu começar uma história, para eu começar a história de uma empresa. Era uma vez, numa quarta-feira chuvosa, um coração batendo fortemente por... São palavras, basicamente, que a gente pode utilizar, mas que, se inseridas numa história completa de um personagem, elas farão muito mais sentido para a audiência. As técnicas servem para a gente justamente engajar a audiência. O storytelling, ele é a expressão de emoções. E é como eu posso usar essa metodologia, essa, na realidade, tecnologia do storytelling, para engajar mais a audiência. Por quê? Porque a atenção, hoje, é o bem mais valioso que eu posso ter da audiência. Então, as técnicas servem para estabelecer justamente esta atenção que eu posso ter de uma determinada audiência. Quanto mais a minha história for, interessante, atrativa, mais eu consigo atenção. Não basta só eu colocar as pessoas no cinema hoje. Eu preciso que essas pessoas estejam atentas, que elas gostem da história, ou que elas detestem, mas que elas tenham algum tipo de expressão. O storytelling, construído nessa metodologia, ele justamente te auxilia as empresas e as marcas a estabelecer esse engajamento, essa audiência, essa conversa entre a marca ou a empresa e as pessoas que estão vendo ou tendo contato com essa marca e essa empresa. Eu estou colocando algumas, a gente tem uma série, enganchamento, ou enganchar. A gente tem uma série de como é que eu engancho uma história na outra, cliffhanger, que é o segurar. Como é que eu faço isso? Eu emendo uma história na outra, ou eu deixo, bom, e aí ele foi para a beira do abismo. Bom, e agora? Eu quero saber o que está depois. São técnicas, são várias técnicas que a gente ensina no nosso curso de Storytelling aqui na SPM, que justamente elas ajudam você na comunicação de uma marca ou de uma organização, ou até no lançamento de uma nova empresa. São várias técnicas. Eu coloquei algumas delas, mas é importante entender que a base sempre tem que ter os arquétipos, sempre tem o personagem e tem o universo ficcional.
Normalmente, esse universo ficcional é composto por outros personagens. Esses outros personagens a gente também coloca como técnica, ou seja, como construir um universo de personagens. Cada personagem é construído de uma forma para que ele possa ter alguma relação e afinidade com aquela história real. Então, portanto, que são, né, uma série de técnicas, mas portanto que nós colocamos como uma técnica geral, ou seja, uma grande, onde o storytelling é colocado como um processo e um método, e depois como, na realidade, as técnicas que vão construir esse universo ficcional para que possa, então, para que eu possa ter audiência dessas pessoas que estão interessadas. Pode ser um livro, pode ser uma comunicação, pode ser uma campanha de propaganda e pode ser outros tipos de mídia ou de transmídia que a gente trabalha aqui também. O storytelling, sim, auxilia na construção das marcas, das organizações e das próprias marcas que essas empresas têm. Por que auxilia? Porque ela cria justamente esse laço de afinidade e de emoção que tem nessas técnicas que eu comentei anteriormente. Essas técnicas vão auxiliar a construir uma imagem de marca através justamente de uma lealdade, de uma atenção que eu posso obter de uma determinada marca usando o processo. O storytelling, sim, hoje é resgatado pelas empresas para construir imagem de marca. Em alguns casos, até resgatar a imagem dessa marca. Há marcas que hoje precisam do storytelling para contar o que elas já fizeram. Grandes empresas internacionais vêm utilizando o storytelling para contar o que elas fizeram. E ao contar, estabelecer essa audiência e estabelecer esse processo de construção, elas reforçam esses atributos positivos, os atributos, os benefícios, mas acima de tudo, como que ele ajuda a construir? Justamente estabelecendo, expressando emoções. Não basta mais eu ter um produto ou um serviço diferente tecnologicamente. O storytelling auxilia a criar essas expressões de emoções que as marcas, as organizações têm, que são feitas por pessoas, por empresas. E isso é possível ser feito através justamente desse modelo, dessa forma de construção desse universo ficcional. As empresas que estão utilizando o storytelling no Brasil são de vários setores. Em primeiro lugar, a gente tem o setor de comunicação, justamente as agências de propaganda, de comunicação, que utilizam o storytelling junto aos seus clientes para construir a determinada marca. Também temos a área de beleza, cosméticos e, por exemplo, tem áreas como uma empresa de sorvete pequena que, usando um modelo do storytelling, conseguiu hoje ser uma grande empresa reconhecida nesse segmento. Storytelling é real ou ficção? Muitas vezes nos perguntam se a gente inventa uma história ou se a gente pode ter uma história real e deve contar essa história dessa marca ou dessa organização. Na realidade, o que nós fazemos no storytelling é unir a realidade, aquilo que existe de fato, os fatos muitas vezes de uma empresa ou de uma marca, com o universo ficcional. A metodologia, ela permite que você coloque o universo ficcional juntamente com uma história real. Então não existe uma resposta única, o que existe é que existe uma história que encanta. E o que a gente precisa fazer é construir uma marca e uma organização que encante. E o storytelling, ele justamente auxilia a construir essa marca através de um universo ficcional. Muitas vezes você não precisa saber se aquela história aconteceu mesmo. Nas nossas famílias não temos, às vezes, coisas que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, coisas que foram, né, se perpetuando por tanto tempo. O que importa é a essência daquela história, o quanto ela está sendo também autêntica e ela fala com determinada audiência. Obviamente, então, aqui a gente está falando do universo ficcional ligado a uma realidade. Portanto, não existe o real ou só o irreal. Existe um universo percebido pelas pessoas. E o que basta para as pessoas é a percepção. Nós lidamos com pessoas, então falamos de pessoas para pessoas. O storytelling aproxima esta linguagem. E o que serve, ao final, é o quanto essa linguagem conseguiu
construir um momento positivo de percepção para as suas marcas ou organização.